Boa noite, gente. O pessoal tá entrando. Boa noite, Cláudio, João Gabriel, Lucas. Guardar um pouquinho o pessoal entrar pra gente iniciar o papo. A Rita já tá por aí. A Cris entrou. Oi, Cris. Boa noite, Claudião. Gabriel. Oi, Camila. Boa noite. Esperar só um minutinho aqui até mais gente entrar. Enquanto isso, pessoal, então eu sou o professor Juliano, sou professor nos cursos de Química da UFO, do Pontal, em Ituiutaba. Componho junto com a professora Jane e o professor Gilberto, também lá do Pontal, a coordenação de ensino do NEAB, da UFO. E então, no meio dessa necessidade aí de isolamento que a gente está inserido, o NEAB então vem trazendo aí todas as quartas-feiras, né, neste horário, uma live com temas de pertinência para a gente discutir, né, aqui no contexto daquilo que o NEAB se propõe. E hoje a gente vai ter a presença da professora Rita Silvana Santana dos Santos, professora da UNB, e a gente vai falar um pouco sobre educação ambiental antirracista, formação docente. E eu vou chamando aqui a professora. A Letícia entrou. Um beijo, Letícia. Vou chamar então a Rita. Boa noite, Rita. Boa noite, como vai? Tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos os seres participantes dessa live, bem-vindos. Mais cedo a gente conversou, né, Rita? Nossa primeira live, a minha e a sua. Sim, eu resisti bastante a participar de live, eu falei isso com o professor Juliano, mas esse convite foi irresistível. A gente agradece muito, a gente agradece demais o seu aceite, né, e a oportunidade de conversar conosco, né, numa temática tão importante como essa que você vai nos apresentar, né? Então, talvez a gente vai conversando aqui, até mais pessoas entrarem, então só para, enquanto as pessoas vão entrando, né, convidar a quem está participando e a curtirem também o NEAB nas outras redes sociais, né? A gente está aqui no Instagram, a gente tem um perfil aí do Instagram, no Facebook, no YouTube também. E agora, com esse contexto, sempre que possível, né? Novas discussões e novos debates são estabelecidos nessas redes e apontamentos, indicações, né? De leituras, de reflexões tão importantes nesse contexto nosso todo que a gente está vivendo agora, né? Sim. Então, Rita, acho que já são 18h35, vamos iniciando a nossa conversa. Então, Rita, a proposta, então, é que a gente conversasse um pouco sobre a área que você está inserida, né? E você nos apresenta, então, a possibilidade de diálogos a partir da temática da educação ambiental antirracista e formação docente, direitos, insurgências e resistências. Então, a gente pode começar com você se apresentando para a gente, quem é você, qual que é a sua atuação, né, na sua instituição. Então, eu sou Rita Silvana, baiana,
soteropolitana, ou seja, nasci em Salvador e atualmente moro em Brasília, mais especificamente há 10 anos moro em Brasília. Sou, como o próprio Juliano já apresentou, professora do UNB, mas trazendo um pouco da minha trajetória, eu sou professora por opção e pedagoga também por opção. Então, desde muito cedo, eu escolhi a profissão docente e mais adiante escolhi o curso de pedagogia por, de fato, acreditar na importância do processo educativo como um dos caminhos para a transformação da sociedade, para a construção da sociedade melhor. Mas sempre entendi a educação numa perspectiva ampla e nossa atuação enquanto pedagogo, enquanto docente, para além das instituições educativas. Então, atuei muito tempo, né, em diferentes níveis, modalidades de ensino. Então, eu trabalhei desde a creche, né, trabalhei com educação infantil, na creche da UFBA, trabalhei com ensino fundamental, coordenação pedagógica, formação de professores, formação de gestores, e é uma área que me interessa. O processo formativo em si, ele me interessa muito. Bom, como é que surge a ideia da educação ambiental, né? E aí depois eu chego nessa questão da educação ambiental antirracista. A época eu trabalhava tanto na escola e no segundo turno eu trabalhava na assessoria especial de educação do município. E nesse um dos grandes projetos de educação ambiental vinculado a um grande programa de educação ambiental, de saneamento ambiental, chamado Bahia Azul. Foi um período em que o Brasil recebe muitos recursos para a despoluição de suas baías, né? Então, a Baía de Todos os Santos foi um desses espaços, desse locus. E, vinculado a isso, tinha um projeto de educação ambiental e eu fui conhecer esse projeto para estabelecer parcerias com a Secretaria Municipal de Educação. Lá eu tive a chance de conhecer uma metodologia de trabalho e teorias que fundamentavam essa metodologia, que tinham como princípio essa relação de pertencimento do humano com a natureza. Eu que até então pensava em me especializar em educação infantil, que era um espaço que eu também atuava muito, minha cabeça deu um nó e meu coração se abriu. E eu então me encantei por uma perspectiva de educação ambiental possível, porque, mais do que nunca, era uma perspectiva que me permitia pensar a educação como um todo, e não apenas a educação ambiental como uma temática, como muita gente escuta ou a gente ainda percebe hoje. E, diante disso, eu me interessei e fui em busca para aprofundar mais tanto os aspectos teóricos quanto os impactos desse projeto, os resultados desse projeto na vida de professoras que, como eu, participaram do curso. E eu me enveredei a fazer o mestrado justamente na engenharia ambiental. Então, eu sou uma pedagoga que fiz um mestrado na engenharia ambiental, trabalhando com a educação ambiental, porque aquele era o espaço que eu teria maior facilidade de adentrar nos resultados do projeto e na ideia pensada e concebida pelo projeto. Então, no mestrado, eu fui estudar os resultados de um projeto de formação continuada de professores voltado para a educação ambiental e saneamento. E foi muito interessante, foram várias descobertas impactantes, tanto pessoal, por ter feito mestrado em Santa Catarina, então não é só uma mudança, eu sempre falo que o estudo e o processo formativo da gente não se dá apenas em sala de aula, mas em todas as experiências que a gente vivencia nos diferentes espaços, daí a ideia que o próprio MEC trabalhou, e o Ministério da Educação também, de escolas sustentáveis, pensando que o espaço educa, né? Esse espaço pode ser sustentável. Então, foi um processo bem interessante de reflexão, tanto nas questões da sustentabilidade, quanto nas questões raciais. A uma universidade de Santa Catarina, no sul do país. Então, era um curso eminentemente masculino. Rita, só um segundo que eu acho que deu uma... Rita, acho que deu uma travadinha aqui na sua conexão. Certo. Voltou? Voltou? Rita?
Eu vou tentar a conexão do 4G também, não sei se deixa as duas conexões, que geralmente as duas elas não ficam muito boas, aí eu escolho uma ou outra. Voltamos então, eu não sei mais em que ponto eu parei, se foi no mestrado. Você falava da sua ida para Santa Para Santa Catarina. Catarina. Então, quando eu vou a Santa Catarina, eu vou estudar em um curso majoritariamente masculino, em uma instituição majoritariamente branca. Então, a gente tinha... E um curso que não é considerado áreas afins da educação, quando a gente pensa na dinâmica acadêmica. Então, não só questões ambientais estavam em jogo, mas também o meu ser. Mulher, negra, nordestina e pedagoga ali. Então, esse processo formativo ele não se dá apenas ao se debruçar nos estudos e nos teóricos, nas produções acadêmicas, mas também uma imersão nas questões identitárias. Bom, continuo adentrando na questão de formação de professores, termino o mestrado, vou atuar em cursos de licenciatura. Aí, apenas na formação continuada. E não adianta investir apenas na formação continuada. Porque é uma lacuna na base da gente, da nossa formação inicial. Né? Considerando aí a formação inicial, o nosso curso de graduação. A nossa formação inicial acadêmica, não na vida. Então, eu me debruço um pouco, começo a trabalhar mais com currículo, com as questões curriculares, na disciplina de currículo, disciplina de didática, e vou percebendo quanto, tanto a área de educação ambiental, quanto a área de relações étnico-raciais, de educação especial ou educação inclusiva, e tantas outras que nos permitem entender o humano de maneira mais integral, elas são silenciadas no currículo. Ainda que tenhamos legislações vigentes para isso e resoluções do Conselho Nacional de Educação para isso. Porque é mais do que uma implantação de uma lei, é a compreensão de humano e de educação que precisa ser mudada. E isso não se muda apenas com a lei, mas com políticas públicas efetivas e um envolvimento nosso com o ser, né, que nós somos. Bom, e aí essa inquietação, eu passo a atuar nos cursos de licenciatura, depois também na Secretaria de Educação do Estado da Bahia, na Coordenação de Educação Ambiental. Então, eu começo a atuar um pouco mais na área de políticas públicas. Logo após, sou selecionada como consultora e venho atuar aqui em Brasília, em 2009, no Ministério da Educação. Então, eu saio da coordenação estadual de educação ambiental e venho atuar na coordenação nacional, né, na coordenação, digamos, nacional de educação ambiental. Estava situada no MEC. E lá nós trabalhamos mais ainda com políticas públicas. Esse ano completam 10 anos que nós fazemos uma conferência internacional infanto-juvenil pelo meio ambiente. Então, eu participei acompanhando ações, a efetividade das ações e ajudando na implementação de políticas públicas na área de educação ambiental. E cada vez que eu me debruçava, mais eu percebia o quanto era importante a formação inicial de professores. Não por achar que nós somos as pessoas e únicas responsáveis em resolver todos os problemas do mundo e vamos salvar, a sua educação salva. Não, mas pela potência do curso, que permite tanto refletir enquanto estudante, quanto refletir e pensar e propor enquanto formadora de formadores, né? Ou formadora de outras pessoas. Então, eu sempre pensei nisso. E aí fui fazer o doutorado, fiz o doutorado na Universidade de Brasília, justamente com o foco de pensar a educação ambiental no currículo de formação de professores, nos cursos de licenciatura, e aí eu fui fazer uma análise nos currículos de diferentes instituições educativas, no que se refere à organização, né, administrativa, então, tanto universidade, Instituto Federal, centros universitários, instituições públicas, instituições privadas de diferentes regiões do país. Como eu fui uma aluna trabalhadora, como a maioria da população negra, que se ousa chegar ao doutorado, que supera todos os desafios e chega ao doutorado, eu passei todo o meu tempo trabalhando e estudando. E as questões raciais já me incomodavam nesse período. Eu já notava esse silenciamento e essa aproximação com a questão ambiental. Mas eu ainda, enquanto pesquisadora, tinha pouca leitura. O que me fez recuar no doutorado
na explicitação das relações entre educação ambiental e educação antirracista no âmbito do currículo de formação de professores. E cada vez mais, apesar de acabar o doutorado, e aí tem momentos que nós temos que ser pragmáticos mesmo, acabar o doutorado, e quanto mais eu vou atuando e vou estudando, mais eu vou percebendo a interconexão dessas duas áreas na formação docente. Então, esse é um pouco, quando eu faço, nesse período do doutorado, eu atuo em organismos internacionais, por exemplo, como a Unesco, fiz trabalhos com o Ministério do Meio Ambiente, fiz trabalhos no ICMBio, então eu fui atuando em frentes diferentes, que não apenas voltadas à educação formal, e cada vez, quanto mais eu vou expandindo horizontalmente, digamos assim, enquanto pedagoga, mais eu vou percebendo a necessidade de integração dessas áreas no cotidiano da nossa formação e da nossa atuação. Bacana. Muito legal. E uma série de coisas, né? Uma trajetória muito, muito própria, né? Do que a população negra passa, né? Todas as suas as situações, né? Como você disse, uma professora trabalhadora, né? Uma pessoa em formação, né? Uma estudante trabalhadora, né? Então, algo que é muito próprio. E dentro desse contexto todo que você nos apresenta, né? Você está me escutando? Tá? Parece que está. Estou escutando. Sim. A Cris está falando, né? Uma trajetória linda e potente, né? E dentro dessa trajetória, dentro de algo que a gente havia conversado, né? Anteriormente à live, você fala de uma educação, né? Que ela é feita por, para e com humanos, né? Uhum. E nessa perspectiva, então, dentro daquilo que a gente havia conversado, importante também falar de qual humanos a gente está falando dessa formação, né? E especialmente no que você trabalha, no que você pesquisa, que é educação ambiental, né? Que é como você colocou, né? Entendido como uma temática, né? A educação das relações étnico-raciais também tem essa característica, né? Que os nossos pares, especialmente os nossos pares não negros, né? Entendem isso como um box, né? Aquele boxzinho na formação, né? Ou uma disciplina isolada, né? Quando tem a disciplina e tudo. E então você podia nos falar um pouco mais dessa ideia de que humanos são esses que estão sendo formados, né? E que paralelo você consegue traçar também a partir da sua experiência com a educação ambiental. Sim. Então, toda vez que eu tenho discutido, eu tenho sempre pensado na educação, eu sempre falo assim, a educação é feita por pessoas, para pessoas e com pessoas, né? Ou melhor, com humanos, por humanos e para humanos. Mas de qual humanos nós estamos falando? Então, se nós pensarmos na história da educação do Brasil, nós vamos pensar que a primeira Constituição Federal do Brasil, de 1824, se eu não me engano, nós, negras e negros, não éramos considerados dignos de instrução. Porque a instrução era destinada apenas para quem era cidadão. E nós, escravizados, não éramos considerados. Ou melhor, meus antepassados não eram considerados. Então, as primeiras leis que a gente tem, 1824, 1854, 1878, são leis que vão, inclusive as que surgem, as primeiras escolas públicas, elas não permitem a entrada da população negra. Quando abre esse espaço, abre para cursos noturnos apenas os homens. Bom, vamos pensar aí o quanto isso ainda hoje se apresenta aqui no nosso país. Quem são esses homens? São pessoas que trabalham, homens negros, que trabalham o dia inteiro, exaustivamente, e à noite, se quiser estudar, vai estudar à noite, depois de um dia exaustivo de trabalho. Se analisar hoje qual é o perfil de estudante da educação de jovens e adultos, por exemplo, nós vamos ver uma semelhança incrível. Se olharmos hoje qual é a referência de estudante que mais evade, ou melhor, que mais é expulso da instituição educativa, seja ela educação básica ou de instituição de educação superior, é a população negra.
Tá? O que nós conseguimos mudar nessa trajetória? É que hoje o nível de escolaridade das mulheres negras é maior do que o dos homens negros. Só que, apesar do nível de escolaridade das mulheres negras ser superior à dos homens negros, essa população negra, mulher negra, ainda recebe menos. Que é uma questão histórica também de desvalorização. Comparamos entre a população, mais especificamente, entre a população negra e branca, e aí eu não vou entrar no detalhamento agora da população indígena, né, mas da população branca, nós vamos perceber a discrepância absurda, tanto em relação à escolaridade, quanto em relação à remuneração. Só para a gente ter uma noção, em relação à formação de professores, no magistério, na educação básica, a maioria que atua está do sexo feminino. A maioria é mulher. Dessas, apesar de ser mulher, quando vai comparar a mulher branca e a mulher negra, a maioria é mulher branca. Nós podemos dizer hoje que docentes da educação básica são mulheres negras ou mulheres brancas. Por que isso? Apesar dos cursos de licenciatura, a gente tem até uma quantidade boa da população negra quando comparada às instituições públicas. Porque, para atuar como docente, eu tenho que ter educação superior. E o nível de escolaridade, o acesso à escolaridade da população negra é muito mais difícil do que da população branca. Então, quando a gente está trazendo a ideia de um racismo estrutural que está presente no cotidiano, a gente está falando qual é a ideia de humano. Que essa ideia de 1824, que nós, da população negra, não tínhamos direito à educação, a uma educação pública, a uma educação de qualidade, se perpetua até hoje. Por quê? Porque nós ainda não somos considerados como humanos dignos de ter uma educação. E como é que a gente evidencia? Como é que a gente pode evidenciar? No tipo de escola que nos é ofertado. A maioria da população negra está na escola pública. Observem, quem acompanha a escola, observe as condições físicas da escola pública. Não é por acaso, né? Quando comparamos na educação superior, as estatísticas indicam uma maior quantidade de população negra. Hoje, por exemplo, a gente tem pesquisas na UNB que vai dizer que a maior população de discentes da UNB é negra, preta ou parda. Só que se adentrarmos nos detalhes, inclusive nas várias situações de fraudes que estão acontecendo pelo silenciamento ou pela exclusão das bancas de heteroidentificação, nós vamos perceber que essa realidade não é tão explícita assim em relação à população negra no acesso à educação superior. E aí, quando a gente consegue vencer a barreira do racismo estrutural, né, e nesse ponto, ao considerar a população negra, a gente precisa lembrar de casos recentes que aconteceram. Assim, para mim é impossível não tratar sobre isso, né? Foi o caso de João Pedro, aquele garoto de 14 anos, Miguel. Se fizer uma análise fria, nós vamos dizer que é apenas uma questão de classe. O Miguel faleceu porque foi um descuido, porque ele é filho de empregada doméstica. Não, gente. Porque a maioria da empregada doméstica é negra. Então, a gente precisa perguntar por que a maioria da empregada doméstica é negra e por que a maioria negra hoje, no contexto de pandemia, precisa trabalhar nas piores condições, em situações insalubres. Isso tem toda a relação com a questão racial, tem toda a relação com quem a gente considera humano, com quem a gente considera digno de vida, com quem a gente considera digno de moradia, com quem a gente considera digno de saúde, com quem a gente considera digno de uma alimentação, com quem a gente considera digno de viver e viver com dignidade. Então, essa mesma ideia que está posta na sociedade, ela está posta também na academia e ela está posta também na escola. Então, eu até digo assim, quando a gente consegue superar o genocídio, que nos mata todos os dias nós morremos, todos os dias nós saímos com medo, todos os dias eu tenho que pensar qual é a roupa que eu vou usar para não ser confundida com uma pessoa incapaz de estar naquele lugar, né? Ou não ser confundida com um corpo sexual que pode ser tocado e ouvir qualquer piadinha. Eu tenho que pensar nisso todos os dias.
não é um dia nem 2 dias. Todos os dias. E eu estou falando que eu moro na capital do país, que eu sou uma pessoa que tive chance de estudar até fazer o doutorado, que eu atuo em uma das melhores universidades. E eu vivo isso todos os dias na minha vida. Continuo vivendo. Quando a gente consegue superar o genocídio e acessar alguns espaços, no âmbito da educação, a gente se depara com o que eu chamo de epistemicídio, né? Que não sou eu que chamo isso, mas eu tenho feito sempre essa relação. O que é o epistemicídio no processo educativo? É a gente negar a nossa ancestralidade. E aí eu estou chamando de ancestralidade a partir da ideia de Eduardo, né, do professor Eduardo da UFBA, que ele vai dizer que a ancestralidade não é uma questão de características físicas. Oi, Rita, acho que deu uma travada aí, Rita. Enquanto pessoa negra, da minha história enquanto pessoa que vem de um grupo que produz conhecimento, que constrói conhecimento, que tem saberes, né, que tem uma produção específica e um modo de viver, inclusive, que é um modo de viver em que não separa a relação da natureza com o humano, né, que entende o mundo na sua integralidade, entre humanos e não humanos. Isso historicamente me foi negado na minha formação, enquanto pessoa. Então, além desse processo todo de uma sociedade que educa de uma forma racista para perpetuar o racismo, quando eu entro nas instituições educativas, isso permanece com a escolha da rainha do milho, que nunca pode ser uma pessoa negra, permanece com os estereótipos trabalhados na Semana da Consciência Negra, permanece nas ideias trazidas sempre da perspectiva negra a partir do sofrimento e não a partir de uma epistemologia construída dos povos africanos e da diáspora. Então, é isso que eu falo da negação ou do silenciamento que vem ocorrendo na nossa formação. E que faz com que eu olhe para mim e diga, eu sou feia, eu sou incapaz, eu não posso estar nesse lugar. Então, esse cuidado que no processo educativo a gente ainda precisa ter nos currículos também. E isso é uma virada epistemológica, isso não é uma implantação de lei, nem um desfile de moda, nem uma oficina de turbante, nem nada, não é apenas isso. Não é apenas isso. Mas é a gente ter chance de estudar pensadores e pensadoras negros e negros com as suas potências intelectuais equitativamente, como nós estudamos pensadores e pensadoras brancas e indígenas. Eu sempre falo assim, a minha formação, só para vocês terem ideia, eu trabalhei com minha base epistemológica, tanto no mestrado quanto no doutorado, a transdisciplinaridade, a complexidade e a autopoieses. Trazem ideias de integração de conhecimento, de relação com a natureza, de pertencimento, de afetividade. Mas são bases eurocêntricas, excetuando a autopoiesis, criada por chilenos. Né, por 2 chilenos. A base epistêmica continua a mesma, né? Por que eu não pude aprender a partir da epistemologia dos terreiros, por exemplo? Sim. Por que eu não aprendi a partir dessa epistemologia? Por que eu não aprendi educação ambiental a partir dos referenciais da minha ancestralidade, que já traz essa compreensão? É isso que eu estou dizendo do epistemicídio. Estou dizendo que, com isso, trabalhar complexidade e transdisciplinaridade não é importante? Não, em nenhum momento estou dizendo. A questão é por que eu tenho que entender a partir dessa perspectiva? Por que eu tenho que entender a sustentabilidade apenas a partir desses referenciais? Sim. Ou Rita, prioritariamente a partir... E mesmo quando a gente vem discutir aí, por exemplo, eu conversava isso com uma professora e dizia assim, vamos trabalhar Boaventura de Souza Santos. Eu fiz, pois é, até para a gente falar de diálogos de conhecimento, a gente tem que pegar um europeu. Por que nós não trabalhamos a partir de outras referências? Então, é nesse sentido que é importante. E aí vem um outro ponto que eu tenho trabalhado. Eu tenho trabalhado o tripé, que é o genocídio, o epistemicídio e o ecocídio. Né? Até você falou do ecocídio, o Tiago, né, o Tiago Gerê, ele pergunta se o ecocídio é um conceito seu ou se é um conceito... Não, o Tiago é um grande parceiro. E o próprio Tiago pergunta aí para falar um pouco da biopolítica histórica, né, do Estado brasileiro e a perpetuação desse racismo estrutural, né, com o controle ao acesso da educação. E
E também eles estão pedindo aqui para que você possa explicar melhor o conceito aí de racismo ambiental, né? E Sim, de como trabalhar a perspectiva da educação ambiental nesse contexto nosso da da pandemia, né? pandemia. Vamos lá. Mas acho que tentar, não sei se dá para dar uma síntese, né, de todas essas demandas, mas Vamos tentando. Então, o ecocídio não é um conceito meu, o ecocídio é um conceito que vem sendo trabalhado. Eu tenho me articulado mais com a perspectiva do ecocídio na ideia, porque até então algumas pessoas trabalhavam ecocídio a partir do extermínio da natureza, né, de um ecossistema. A discussão que a gente tem ampliado é que a perspectiva de ecocídio, quando a gente destrói um ecossistema, se nós somos parte, nós não estamos apenas destruindo o ecossistema, mas toda essa comunidade. Então, quando a gente pensa em uma comunidade quilombola, por exemplo, povos e comunidades tradicionais, de um modo geral, população ribeirinha, povos indígenas, nós não estamos apenas destruindo os alimentos, que aí é uma leitura até um pouco redundante, mas a história, a essência da pessoa. Uma marisqueira, e eu não gosto de romantizar o trabalho da marisqueira, nem o trabalho do pescador, é muito comum a gente romantizar, então não estou romantizando. Mas um trabalho da marisqueira que é feito, quando aquela mulher está ali agachada, cantando, produzindo, existe uma história que é passada, existe um processo educativo, existe uma relação de pertença. Então, quando a gente está falando da destruição de um ecossistema, a gente está falando de um vínculo com a terra que faz e que me constitui enquanto ser. Para nós urbanos, eu me coloco como urbana, porque eu venho dessa área urbana mesmo, para nós urbanos isso é mais difícil de compreender, porque nós não estabelecemos essa relação de pertença diretamente, né? com a árvore, com o ar que a gente respira, com o lugar que a gente mora, com a comunidade que a gente vive. Mas quando a gente pensa na nossa origem, eu vou trazer mesmo na minha origem ancestral negra, eu vou ver o quanto a destruição de qualquer elemento que constitui esse universo é também a minha destruição. O que eu passo a entender que todos os seres, sejam eles humanos ou não humanos, eles estão diretamente vinculados a mim, porque eu faço parte deste. E ao pensar que eu faço parte, todos são importantes, porque todos têm uma relação de interdependência. E essa relação de interdependência, ela não é numa hierarquia vertical. Então, não é que todos são iguais, muito pelo contrário. Nós somos diferentes e distintos. E são nessas diferenças, nessas distinções que nós nos constituímos como seres. E aí entra também a questão, inclusive, da religiosidade. Então, se a gente pensa um pouco, eu não tenho um domínio, tem várias pessoas que estudam a questão dos terreiros, então nós temos o professor Anderson Flor, temos a professora Denise Botelho, que tem ótimos textos e produções escritas sobre essa questão posso chamar de epistemologias dos terreiros, mas a ideia de pensar o terreiro não num vínculo necessariamente religioso, mas também, por que não? Mas pensar a estrutura do terreiro como uma estrutura de sociedade que educa de forma integrada e que educa de forma equitativa e que se todos os seres são importantes, eu não vou ter a relação de machismo, eu não vou ter a relação de sexismo, eu não vou ter a relação de racismo, porque eu não considero nenhum ser humano, nem nenhum ser não humano inferior a mim, nem inferior a ninguém. Então, trazendo um pouco aí a questão do racismo ambiental, eu tenho trabalhado mais com a relação ecocídio e epistemicídio pela aproximação com a educação. Então, o racismo ambiental, ele vem evidenciando o quanto alguns grupos, eles sofrem de maneira diferenciada os impactos ambientais. E nesses grupos, nós identificamos mais especificamente, aí vem lá os Estados Unidos, vem com uma discussão interessante sobre isso, que a população negra faz parte. Então, basta a gente pensar, os estudos na área de mudanças climáticas ou injustiças climáticas ou mudança do clima, como a gente queira denominar, vão perceber que alguns grupos, eles são mais vulneráveis. Dentre esses grupos está a população negra. População negra, as mulheres são mais vulneráveis. E aí a gente não precisa estudar muito. Quando vai analisar também os desastres ambientais que mais vivenciam, ou as pessoas que mais sofrem com as consequências dos desastres ambientais, também está aí a população negra. E isso não é por acaso. Eu posso analisar isso de forma isolada e dizer assim, teve uma tragédia lá em tal lugar, teve alagamento.
né, teve extrema seca e tal. Não é por acaso que a população negra mais vivencia isso. Vivencia isso porque, historicamente, nossa população, o nosso grupo negro, foi excluído, né, e foi negado o direito, por exemplo, à terra, quando acaba, teoricamente, a escravidão no Brasil. Enquanto você convida a população negra ou a população branca para vir para cá da Europa, para embranquecer o país e dar uma oportunidade de terra para cultivar, para a população negra diz assim, vai embora. E não tem onde morar. Não é por acaso que as comunidades ou os espaços de ocupação desordenada, ou que alguns chamam de favela, né, mas não apenas, são ocupados majoritariamente pela população negra. Ora, se eu não sou considerada como boa aparência, porque é assim que se faz, né? A população negra não é considerada como boa aparência. A população negra, em especial o homem negro, é sempre visto como um homem suspeito e marginal. Se eu sou vista consciente ou inconscientemente como uma pessoa incapaz de aprender, se eu sou vista enquanto negra como uma pessoa inferior, a minha tendência é ter cada vez menos espaço de ocupar lugares que me dêem dignidade. Então, você vai analisar os dados de saneamento, quem menos tem acesso a saneamento, a população negra, quem menos tem acesso à educação, a população negra, ou quando tem situações precárias, quem menos tem acesso à alimentação saudável, né? A cultivar o seu próprio alimento, que também isso é uma outra discussão muito séria, a gente vai ver que é a população negra. Então, quando a gente está falando do racismo ambiental, a gente está dizendo que todos os desastres e todas as problemáticas que acontecem, elas não acontecem de forma igual em relação a mim e a Juliano. Eu enquanto pessoa negra e Juliano enquanto pessoa branca. E aí, gente, basta se debruçar minimamente para fazer leituras e análises de pesquisas já desenvolvidas que nós vamos perceber essas evidências. Então, não é achismo, não é individual, isso é estrutural. O Estado trata isso com naturalidade. Eu conversava hoje com um colega e dizia para ele, olha, por que a população carcerária majoritariamente é negra? Se você for analisar muitos crimes cometidos por pessoas brancas, vamos pensar em furtos e roubos. Você tem um quantitativo de recurso bem maior pela população branca, que realizou um furto ou um roubo, do que pela população negra. Mas, em compensação, essa população negra ela é presa, enquanto a população branca não é presa. Então, é isso que acontece no Brasil, porque nós temos um racismo que está presente em todas as instâncias, inclusive nas que estão diretamente relacionadas com as condições de vida e com as questões ambientais. Não sei se eu atendi eu a acho todos que aí, estou vendo várias pessoas. O Nelson, né, o Thiago é meu colega. O Nelson Inocêncio que havia perguntado aí sobre racismo ambiental, espero que tenha ajudado ele aí a dar direções para ele poder pensar também a partir de uma perspectiva um pouco mais adensada do que é possível aqui, né? Mas você traz informações que elas são todas muito cruéis da forma como o nosso Estado se constrói, né? Se constrói baseado nessa perspectiva colonial que persiste, né, até hoje. E para a gente avançar e para a gente pensar também aqui a partir das questões mais voltadas para o ensino, quais que são as implicações de tudo isso que você estuda, que você nos apresenta, né, em torno do racismo ambiental, dessas relações raciais todas que você experimenta tanto na sua formação, tanto da sua vida, né, e agora na sua atuação profissional, quais são as implicações disso que você consegue fazer para a gente com a resolução do CNE de 02 de 2019, que pensa a formação de professores, bem como a BNCC, né, de como que isso está atrelado nas questões curriculares, porque mais cedo você fala, né, da educação ambiental entendida como uma temática, né, as relações raciais também são entendidas como uma simples temática, e se a gente junta os dois, vira, né, como que você consegue ver isso nessas relações da resolução, né, que trata da formação de professores e de professoras, bem como na BNCC? Então, o primeiro ponto é esse. Nós temos uma luta, e aí tanto o movimento negro educador,
enquanto movimento ambientalista educador, de compreender a educação ambiental e a educação antirracista, apesar da legislação falar em relações étnico-raciais, depois eu explico por quê, em compreender como concepção educativa, concepção de humano. Então, não é uma temática. A temática meio ambiente pode até ser um tema, racismo pode até ser um tema, mas se nós pensarmos uma educação para todos, com todos, né? Reconhecendo que todos nós, independente de gênero, raça, etnia, nós somos humanos, a educação muda. Né? Se nós começamos a pensar nas diferentes epistemologias, nas diferentes perspectivas de vida e de produção de conhecimento, de modo de viver, e aí eu trago o exemplo da perspectiva africana e da diáspora e da perspectiva indígena, a gente pode até dizer que não precisaria incluir esse adjetivo ambiental ou esse adjetivo antirracista, porque ele está inevitavelmente com a gente no processo educativo. Mas essa não é a realidade. E aí, quando nós pensamos nas resoluções do CNE, eu sempre falo assim, a legislação para alguns grupos e algumas legislações, elas não são leis mortas nem frias, elas são resultados de lutas. E aí, nesse ponto, tanto as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental, pensando bem especificamente no currículo, quanto as diretrizes curriculares para as relações étnico-raciais, elas são diretrizes resultantes de lutas desses movimentos. E eu lembro que quando eu estava fazendo o doutorado, os docentes que eu trabalhei, que eu dialoguei, era muito interessante essas pessoas falarem que muita gente via a atuação delas como militância. E a gente também escuta isso na questão da educação antirracista. Por que eu estou chamando de antirracista? Porque as relações étnico-raciais, elas acontecem. Elas podem acontecer de forma opressora, que é o mais comum e que faz com que nós sejamos um dos países mais racistas do mundo, né? Mas a gente está ponderando e enfatizando a necessidade de uma educação antirracista, que essa relação étnico-racial seja antirracista. E quando a gente traz essa adjetivação da educação ambiental, a gente está salientando a importância de reconhecer esse ambiente que é tratado como um objeto. Daí a intenção de fortalecer e de trazer essas duas nomenclaturas. Bom, quando a gente pensa na BNCC, na nova resolução de formação de professores, é interessante que ela foi aprovada na calada da noite, digamos assim, finalizando o ano, né? Bem no período em que nós estamos finalizando um semestre, e ela o tempo inteiro se reporta, é bem interessante, quando olha assim, artigo 1º, parágrafo único, vai explicar que o referido documento, que o documento tem como referência a implantação da BNCC. Então, ora, a formação de professores, a nossa formação nos cursos de licenciatura está diretamente relacionada com a Base Nacional Comum Curricular. O que eu faço no primeiro ponto? O primeiro ponto para a gente analisar é que o conjunto de diretrizes que foi aprovado a partir de 2000, mais ou menos, a gente teve um conjunto aí, a gente teve várias diretrizes voltadas para provocar e subsidiar uma nova concepção, uma concepção de humano, de natureza, de educação mais inclusiva. Então, nós temos a educação escolar quilombola, a educação indígena, educação, a gente tem resolução para povos itinerantes, educação inclusiva. Então, nós começamos a trazer não só relações étnico-raciais, é importante diferenciar da educação escolar quilombola. Então, nós começamos a fortalecer politicamente um grupo que, por muito tempo, foi intencionalmente invisibilizado, porque não eram considerados humanos. E, quando eram considerados inferiores. Então, o mínimo que se oferecesse para esse grupo já estava de bom tamanho. Né? E isso serviu também para as pessoas com deficiência. Bom, quando a BNCC vem em 2019, vem uma nova resolução para a formação de professores, e baseada na BNCC, a gente precisa pensar em que campo, em que condição, em que contexto político, histórico e ideológico isso acontece. Um contexto, inclusive, que as consultas públicas foram pouco ou praticamente invalidadas, apesar delas terem ocorrido. Então, eu posso dizer que eu escutei, que eu ouvi alguém, mas não necessariamente que eu internalizei e implementei aquela escuta que foi feita. Inclusive as instituições não foram escutadas, né? Exatamente. Então, por exemplo, quando você olha a história da educação escolar, das diretrizes curriculares para a educação escolar quilombola,
ela é resultado de um movimento da comunidade quilombola numa conferência de educação. Quando a gente vai ver as diretrizes curriculares nacionais de educação ambiental, para a educação ambiental, é resultado de um movimento de coletivos que é escutado e é legitimado, diferente do BNCC. E aí, qual é o cuidado, né? Primeiro, a gente precisa tentar olhar para as bases nacional comum curricular, para pensar qual é a concepção de humano, qual é a concepção de educação que está ali posta, reconhecer os aspectos não tanto os ditos quanto os não ditos. Eu acho que é muito importante a gente identificar o que foi silenciado na base. O que não é dito é tão importante quanto o que é dito. Então, é muito importante reconhecer esse silenciamento. Bom, outro aspecto que eu noto é que, apesar de mencionar lá na introdução, salvo engano, as diretrizes curriculares nacionais, as diferentes modalidades e tudo, quando nós vamos olhar as competências e habilidades propostas, elas não possibilitam tanto a implementação e a validação dessas diretrizes que foram tão discutidas e construídas coletivamente. Então, quando eu tomo como exemplo a questão da educação ambiental e da educação para as relações étnico-raciais, por exemplo, na resolução da formação de professores, aparece 2 vezes, faz menção à questão da sustentabilidade ambiental, né? Assim, da questão socioambiental. Em relação à educação antirracista, vai mencionar o artigo 26A da LDB, vai tratar as questões identitárias, interculturais, mas se a gente continua com as mesmas bases epistemológicas, eurocêntricas, machistas, sexistas, nós não avançamos. Mesmo esses poucos pontos, essas poucas alusões apresentadas, a gente não consegue avançar. Então, vai dizer, por exemplo, na resolução de formação de professores, né, dos cursos de licenciatura, metodologias inovadoras, conhecer a forma de aprender de estudantes, compreender os diferentes contextos que nós iremos atuar. E tem outras questões que eu fui até anotando, assim, que foram me chamando muita atenção, né? A formação docente para todas as etapas e modalidades da educação básica como compromisso de Estado. Bom, será que, de fato, no curso de licenciatura eu tenho espaço para educação quilombola? Para educação escolar quilombola? Em qual momento eu estudo isso? Então, a gente vai perceber que, apesar de estar mencionada, ainda que, para mim, ainda que superficialmente, né? Mas a gente pode até dizer assim, não, olha, esses e esses aspectos aqui, artigos, eles subsidiam a gente pensar uma outra educação. Mas quando a gente pensa na organização curricular, muito voltada para a ênfase na prática, muito voltada também para a questão da autoformação, da responsabilização docente pela sua formação, pensando na determinação de carga horária para cada eixo, cada competência, né? Cada dimensão ali, referente às competências gerais específicas, né? Tem lá cada competência específica. A organização curricular, se ela não for pensada de forma integrada, mais uma vez, nós não teremos espaço para trabalhar e reverter essas concepções educativas. E aí entra um processo mais grave ainda, que eu considero. A nossa formação enquanto docente universitária não nos prepara para estas abordagens, para essa abordagem educativa. Que aí volta a questão das temáticas, né? Exatamente. A gente tem no doutorado, nós temos uma imersão vertical no tema da nossa área, e na nossa atuação a gente não tem uma relação horizontal com essas outras áreas. Então, o que acontece? Eu sei muito da minha área e eu acho que quem tem que trabalhar gênero é quem estudou gênero. Bom, como é que eu, professora de didática, vou pensar um ensino situado, né? Um ensino para a pessoa, se eu ignoro a questão da raça e etnia dessa pessoa, os territórios dessa pessoa, a trajetória de vida dessa pessoa, o gênero dessa pessoa? É impossível. Então, ainda que eu não tenha, enquanto professora de didática, domínio de todas essas áreas, eu preciso compreendê-las minimamente para conseguir atuar, o que não acontece nos cursos. E isso vai se reverberar na educação básica. Então, eu sempre falo assim, gente, a educação ambiental... Mas o que é educação ambiental? Eu ouvi uma vez, né? Que a educação ambiental não era objeto da didática. E aí eu fiz assim, como é que eu penso uma aula
aqui em Brasília, a seca, em junho, 2 horas da tarde, a gente está com uma baixa umidade considerável, a gente não consegue ficar muito tempo no sol. Mas, em compensação, no Rio Grande, que é um lugar que eu vou sempre, 2 horas da tarde é um ótimo horário para a gente ficar no sol e para a gente fazer uma atividade ao ar livre, porque é muito frio. Então, como é que eu não consigo pensar e dizer que a educação ambiental não pode fazer parte da didática? Então, só para entender que essa lógica fragmentada tem a ver com epistemologias que fragmenta, que compartimentalizou e que está totalmente relacionado com a perspectiva de colonização com o que aconteceu aqui no Brasil. Então, se continuarmos com as mesmas bases, nós não vamos fazer as diferenças. E, mais do que nunca, a resolução está aí, nós, enquanto cursos, teremos que, na medida do possível, cumpri-las, mas é interessante pensar que o currículo também é feito a partir das nossas interpretações. Nós não somos vítimas do currículo, mas nós somos também produtoras de currículo. Então, agora, mais do que nunca, nós, docentes da educação superior e da educação básica, somos chamadas a pensar o que vamos fazer a partir do que se tem. Porque são com os nossos valores, com os nossos conhecimentos, que nós vamos interpretar essa legislação que está e sem negá-la, porque nós estamos, né, um processo democrático que envolve o reconhecimento da lei, mas sem negá-la, é importante saber como atuar estrategicamente para que ela não seja mais uma arma opressora de uma educação que exclui, que torna, inviabiliza a sustentabilidade ambiental e que contribui para o racismo estrutural aí presente. Nossa, então, é muita coisa para a gente poder pensar, né? Acho que as contribuições são fantásticas, assim. Você traz uma série de inquietações para nós que estamos aqui especialmente para mim, né, que estou lá no curso de Química, né, e que tento conversar com os meus pares esses que são a grande maioria parecidos comigo, né, são homens brancos, e que é necessário um enfrentamento, é necessário um desgaste até, né, para a gente conseguir avançar com discussões tais como você nos aponta e tão necessárias, né? De que, olha, não é letra morta isso que está posto, né, enquanto currículo, e a gente também, dentro daquilo que nos é dado de autonomia, a gente pode fazer, e a gente deve, né? Pode não, a gente tem, né? Fazer. E Rita, a gente está quase aí no finalzinho, né, do nosso tempo. Eu queria que você pudesse trazer algumas reflexões à guisa de algumas conclusões. Tem uma pergunta aqui do Luca Aie, mas eu não sei que ele pergunta como que é possível aplicar a educação ambiental nos currículos de educação básica superior. Acho que você de alguma forma tangencia isso, né? De que a partir dessa ação mesmo fruto de um esforço, né, de nós, professores e professoras, e eu queria que você pudesse fazer um breve encerramento para a gente e nos indicar, né, alguma leitura, algum material para a gente poder trazer outras perspectivas para a nossa formação e para a nossa atuação a partir da educação ambiental antirracista. Bom, então, eu vou começar só agradecendo a participação de vários colegas, pessoas que estão vendo aqui mensagens. Salvo engano, o Lucas é um orientando, um aluno que eu tenho aprendido muito, um aluno da graduação, que ele traz inquietações interessantes. E eu penso, de fato, que pensar como desenvolver a educação ambiental antirracista no currículo é um processo de construção coletiva, não é um processo de construção individual. A minha intenção de trazer, de fortalecer essa denominação educação ambiental antirracista é pelo que eu já comentei. Eu acho que a gente tem uma discussão ampla na área ambiental, tem trabalhos muito interessantes. Aí talvez eu vá falando mais de autoras do que necessariamente material, mas tem, por exemplo, recente agora, a professora Michele Sato, com um grupo maravilhoso, lançou um livro Condenados da Pandemia, e que ela vai falando de como vários grupos identitários sofrem de maneiras diferentes, né, a questão da pandemia. Então, é um livro bem recente, está online, é bem interessante, porque já traz uma provocação boa. Mas é a gente pensar
como é preciso evidenciar mais ainda as questões raciais e trazer essas epistemologias para dentro da questão ambiental e vice-versa. Eu acho que é um diálogo fundamental para a gente conseguir avançar no currículo, seja da educação básica, seja da educação superior. Passa também por um autorreconhecimento nosso. A gente voltar às nossas origens e a gente entender por que nós agimos dessa forma, por que nós naturalizamos. É sempre pensar, questionar o inquestionável. Por que sempre foi assim? Por que tem que ser assim? Eu acho que perguntar isso e buscar leituras para isso são fundamentais. Eu tenho me debruçado muito, buscado muito fazer leituras a partir de epistemologias africanas da diáspora. E tem um blog que eu acho maravilhoso, que é de um colega chamado Anderson Flor Nascimento. Ele é professor daqui, da Universidade de Brasília, e ele trabalha com a filosofia. Então, tem vários textos lá interessantes, dos mais densos aos introdutórios, e além de outros materiais. Nós temos artigos muito bons. Tem um livro de educação quilombola da professora Givânia, que é uma quilombola, foi minha colega, estou muito orgulhosa de dizer isso. A Givânia Silva, eu devia ter selecionado aqui para mostrar a capa desse livro. Eu acho que é a primeira pessoa, se não uma das primeiras a escrever sobre a educação escolar quilombola. Ela é uma quilombola, então não é alguém de fora falando de quilombo. Isso traz uma outra perspectiva, que é muito interessante. Gosto muito das leituras de Denise Botelho, que tem trabalhado também com a questão do candomblé, né, das epistemologias africanas e da epistemologia. E aí é importante a gente trazer o candomblé enquanto religião, mas enquanto estrutura organizacional de sociedade. Isso tem me ajudado bastante a pensar o currículo a partir de outras bases. Sempre sugiro que a gente, quando pegue um texto, observe quem é autor e quem é o autor. E faça o exercício de fazer um trabalho equitativo de ter autoras e autores com diferentes gêneros e de ter autores e autores que não sejam apenas brancos ou brancas. Vamos tentar começar a trabalhar com autores e autores indígenas, com autores e autores negros. Isso é uma forma da gente mudar. Esse é um exercício que nós precisamos, que é entender e a partir de outro lado, porque todo mundo que fala a partir da sua história de vida. E essa história não é melhor nem pior do que a outra. Mas não dá para eu falar de um lugar que eu não piso, de um chão que eu não piso. Então eu preciso, até mesmo para a gente fazer pesquisa, considerar as várias perspectivas e interpretações que nós fazemos a partir de quem somos e do que nos permitem ser nesse país e nesse mundo em que o racismo ainda está muito presente. Então, nós temos uma potência muito grande, nós temos uma produção muito grande e é fruto dos meus ancestrais e das minhas ancestrais. Ou não no contexto de pandemia. E mais uma vez agradecer à UNEAB pelo convite, agradecer o prazer de conhecer vocês, conhecer a Jane e de todas as pessoas que acompanharam essa live. Foi um grande prazer, Rita. Acho que a gente aprendeu demais, demais mesmo, né? Você traz aí muitas coisas muito importantes para a gente poder refletir, para a gente poder discutir dentro do NEAB, discutir enquanto formadores e formadoras, né? De professores e de professoras. E depois eu vou te pedir que você puder me enviar todas essas indicações que a gente coloca lá no perfil do Instagram, para a gente poder compartilhar, né, com as pessoas que estão aí assistindo e outras que por acaso e porventura vão ter contato com o material, para que a gente possa dar uma condição mais fácil para equilibrar isso que você coloca enquanto proposta, né? Porque às vezes é importante